não tem como falar de Brasília e não falar de arte. Vai falar de arte, vai falar de teatro. Nós estamos no centro do coração do teatro brasileiro, o Teatro Dulcina. E eu vim aqui conversar com gente que é a alma desse espaço e da arte de Brasília. Vamos lá. Ah, nem acredito. Celeste, meu amor! Que saudade! Gente, deixa eu apresentar a Celeste. Celeste é a maior autoridade em teatro deste Brasil e eu diria também a autoridade em Dulcina também, que é a mesma coisa, né? O teatro brasileiro passa por Dulcina, passa por Celeste. Conta pra nós essa história. Olha, eu vou contar quando eu comecei a trabalhar aqui. Eu entrei para trabalhar aqui e eu comecei a trabalhar com 2 meses. Eu queria sair daqui. Uai, me conta. Eu trabalhei o primeiro dia, limpei a sala, arrumei tudo. E quando eu chegava na sala, na mesma hora que eu chegava, tava aquela bagunça. Aí eu falei assim, eu não vou ficar aqui não. Aí trabalhava, chegava em casa, meu pai, Celeste, como é que foi o trabalho? Pai, lá só tem doido naquele lugar. Vou sair de lá. Aí meu pai, Celeste, a arte é sempre assim. A gente cada dia vai mudando, vai renovando. E aí eu fui colocando aquilo na minha cabeça, pois não é que com 2 meses eu nunca mais quis sair daqui? E aí eu comecei a ter amor aprendendo, aprendia com um aluno, aprendia com outro, tinha vestibular, e os alunos choravam porque às vezes não passava. E eu falava, não, tenha calma, tenha paciência, vamos ensaiar aqui. E aí hoje nós temos vários professores na rede pública formados pelo Dulcina. Então esse teatro, essa faculdade é muito boa, viu? E aí nunca mais saí daqui. Eu acho que eu vou ficar aqui até o dia que Deus me levar. E quando você chegou aqui, a Dulcina tava aqui ainda. Tava. Firme e forte. Você conviveu com ela? Convivi. Eu só tenho a falar que eu só aprendi aqui. Eu só ganhei. Aqui no Teatro Dulcina. Ô Celeste, você cuidou bastante tempo de todo esse material, de todo esse acervo que está sendo restaurado, belamente organizado pelo Josué, né? Guardei. Mas você que guardou até então, tudinho. Foi. Você já viu que eles montaram aqui uma sala de exposição? Eu vi. Você entrou nessa aqui? Entrei muito rápido. Vamos entrar lá de novo Vamos. Gente, que coisa linda, gente. Não é? Vamos ali conversar ali, cuidado aqui. Ó, a gente já tá de propé, porque aqui tudo tem que ser muito carinhosamente olha cuidado. A máquina da Dulcina. Essa máquina costurou esse figurino aqui. Foi essa? Foi essa máquina. Olha o bastão. Então, o que é esse bastão, Celeste? Para começar o espetáculo, tinha que pegar esse bastão e dar uma batida. Aí dava outra batida, porque não tinha mais aquela campainha que tem hoje. Amiga, eu vou te deixar aqui nesse espaço maravilhoso, eu vou conversar com o Josué. Mas você tem um último recado? Algo importante que você ainda não falou? O meu recado é assim, o teatro não pode fechar, o teatro é a arte de viver, então esse Dulcina não pode fechar, de maneira nenhuma. Porque esse teatro não é só de Brasília, é do povo brasileiro. Pois assim será, meu compromisso também. Amiga, obrigado, tá? Até já. Eita, coisa boa! Ei, Laia! Pausa de trabalho, 2 minutinhos. Tudo bem? Oi, amigo. Massa demais. Conta tudo. O que temos aqui? Maravilhas. Amigo, eu vou até falar assim, porque eu acho que não pode cair nem perdigoto, né? Não, tranquilo. A gente tem aqui o maior acervo teatral brasileiro em coleções. Eu tenho foto, eu tenho figurino correspondente à foto, eu tenho um documento da peça na censura e eu tenho toda uma história que está nos livros, mas que as pessoas foram contando sem saber que ela estava física no CONIC, em Brasília. Olha que doido, cara. Então, a gente tem aqui o acervo todinho de Dulcina de Moraes e da Fundação Brasileira de Teatro, com espetáculos que ela trouxe do Rio. E aí a gente foi entendendo nos documentos, foram mais de 5.000 páginas lidas, fora as 50.000 que a gente ainda não viu. Que essa nossa história começa lá no século XVIII, na Espanha, com as companhias de zarzuelas espanholas. Quando a gente entendeu a genealogia disso,
a nossa visão sobre Dulcina e esse legado do teatro em Brasília, ela se expandiu. É teatro brasileiro mesmo, que por mais de 40 anos ficou guardado no sótão e que agora vem à luz através do trabalho do inventário. É rolê, né? É um rolê. Dizem que o teatro é uma cachaça, mas eu não creio. Nunca inventaram uma cachaça tão boa assim. Eu acho que o mais importante é a gente ter consciência de que o que se estuda nos livros de história do teatro tá no CONIC. A matriz de onde foi tirada essa contação tá aqui. E manter a arte, manter a cultura é relembrar o passado. Se você não relembra o passado, como é que você vai se dignificar para contar uma nova história? Fazer teatro é lidar com coisa antiga. E coisa antiga aqui, você viu que... Temos. Somos. Amigo, minhas antigas professoras de teatro, nossas amigas, estamos esperando lá no palco. E vamos falar de teatro. Massa. Mais uma vez. Então, bom trabalho, continue seu trabalho. Valeu, obrigado. Qualquer coisa, tamo lá. Bom passeio. Um beijo. Vamos. Tá com solo com a sua diretora em outro país. Por mais que eu ia ajudando Diatribe, a peça do Garcia Marques, que a gente traduziu no... Não. Ah, licença, com licença. Eita! Coisa boa. Muito obrigado, viu? Tá aqui nesse dia de hoje, dia tão especial. Oi, salve, irmã. Meu amor. Meus amores, quem temos aqui? 3 professoras de teatro, essa coisa mais legal que existe no mundo para se fazer com pessoas. Pois é, como é? Aí, de repente, professora de teatro, entendeu que isso era um lugar que você conseguia habitar muito bem e ser muito feliz. Eu acho que o teatro, pra mim, assim, tá num lugar de urgência mesmo, sabe? Urgência pra todo mundo que existe enquanto corpo, assim. Então, na verdade, a gente, né? A gente fundou nosso projetinho, Circuito Cultural, que tá acontecendo nas periferias do Distrito Federal, como uma urgência mesmo de despertar o teatro na vida das pessoas, né? Que é um projeto maravilhoso. Sim. De lembrar que o teatro existe. Eu assisti a primeira montagem do primeiro espetáculo da Matusa, com os alunos. E aí eu queria entrar nesse lugar aí, da primeira vez que você vê, sabe? Você teve a sua primeira turma, aquela turma, você acompanhou aquele crescimento, quem você achou que ia embora ficou. Essa pergunta é uma provocação para mim, sendo entrevistada por você. Né? Então, porque a minha primeira turma de teatro, você estava lá, né? Com 16 anos de idade. Então, eu lembro do Similhão entrando, eu vou contar isso, quem é que pode contar isso? Só eu posso contar. E aí, de repente, eu tô lá dando aula e chega um menino, fica ali olhando, me vendo trabalhar, e eu tô lá fazendo a aula, daqui a pouco o menino começa a chorar. Aí eu viro pra minha assistente e falo assim, fiquei, tá passando mal, tá acontecendo com ele. Aí ela vai lá e diz, é que ele tá emocionado, tá na sua frente. Olha o pano. E eu, menor ideia do que se tratava, né? E aí, enfim, aí vem o Similhão e fala, porque eu sou seu fã. Os alunos são nossos professores, é eles que nos ensinam, nós nos desenvolvemos para levá-los no máximo da sua potência, né? O sol estava exausto. Desde o dia da criação brilhava sobre a terra dia e dia. Estava a ponto de exaurir-se, de apagar-se. Então... Eu me formo ali quando eu tô com os estudantes, né? E descubro coisas o tempo inteiro. Então, acho que essa coisa de ensinar também é alimento puro, né? É alimento puro. A primeira vez que eu entrei nesse teatro foi para ver minha mãe em Gota d'Água, estreando junto com o Bibi Ferreira, inaugurando o Teatro Dulcina. Então eu era criança. Depois eu vou vir aqui com 17 anos para fazer vestibular de artes cênicas, porque o Murilo Eckhart forçou a barra, falou, você vai fazer, você não quer fazer, eu quero ser comissária de bordo. Disse, então não faz, não é difícil passar. Tá, então eu vou fazer o vestibular, porque quando você é filho de artista, todo mundo pensa, você quer ser artista. Não queria ser artista, eu queria ser comissária, aeromoça, as Panteras. E aí vira artista. Aí eu vim assim, vou fazer o vestibular só porque tô aqui mesmo. E aí eu fiquei escondida ali naquela escada, Dona Dulcina sentada ali naquela cadeira. Eu toda concentrada, nessa época, querendo fazer o personagem, cheguei aqui toda concentrada, aí ela me desconcentrou para fazer um bocado de perguntantes para me tirar desse lugar de que eu tinha que estar vivendo o personagem de maneira, né, assim, laboratorial. E aí eu respondi as perguntas dela, depois eu fiz a cena, tem uma fotografia que a minha mãe era minha paparazzi, que ela fez com a Dulcina em ponto de vista, me assistindo, e tive o prazer de ser aplaudida por ela. Então isso
fiquei nesse palco aqui para sempre, por causa de, poderia dizer assim. Depois eu viria, então eu fiquei como estudante aqui, estreei como diretora nesse palco, tive a oportunidade de dirigir a minha mãe nesse palco. Me lembro muito do Cina dar o suporte para o Endança. A gente se apresentava aqui, o Endança vinha, se apresentava, e me lembro até de uma situação que foi, a gente precisava muito se apresentar para um produtor de fora, e não tinha lugar, onde foi? Do Cina. Aí viemos pro do Cina, apresentamos, e olha, dali a gente foi pro mundo. Então eu tenho esse espaço assim muito como a porta, o portal mesmo que abriu, né, para nós artistas e para o Endança especificamente nesse momento, né. E depois vim me tornar professora aqui, né. Eu acho que esse espaço foi um espaço bastante atuante, né. Pude contemplar vários espetáculos aqui nessa casa que eu acredito que assistir teatro mais do que nunca, né, é uma experiência de formação enorme, assim, e a gente poder dizer para as pessoas o quanto isso é importante, né? Não tem convite melhor para fazer teatro do que esse aqui. Gente, faça teatro na escola, na igreja, na sua casa. Na verdade, já pode começar, já estamos fazendo teatro. Mas, se quiser companhia, ó, na UNB, qualquer dia, qualquer horário, Dona Gisele tá lá. Esse mês de outubro inteiro, quer assistir um espetáculo, Teatro da Caixa, Elizabeth Tudo Pode, direção da Luciana Martuchelli, um espetáculo perfeito para a família toda. As aulas da Ana Matuza no Circuito Cultural. E eu dou aula no IFB, se você quiser também fazer teatro todas as quintas. Até já!